Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus te abençoe. Eu, Simone Galego, Bruno Mantovani, a Denise Rossettini, Alessandra Previato. Sejam todos bem-vindos. Hilda Magalhães, Tânia Maria Abraão, nosso querido Marcelo Rossettini, Bezerra 850. Boa noite a todos. Toninha Oliveira, Fabiana Stoianov, minha querida Oi, Karina, acabei de curtir uma foto sua. Oiê, acabei de curtir, querida. Você está com a sua mãe, Fabiana Stoianov, a doutora Juliana Lemos, a Clau Fragoso Faiola, Lirubão, Rogers Malta, Marlene Rodrigues. Hoje não comecei tão tarde, graças a Deus. Cheguei exatamente agora em casa. Foi o tempo de subir e poder aqui ligar tudo rapidinho para fazer a nossa live. Eu tenho um outro compromisso ainda hoje, eu vou sair daqui a pouquinho depois da live. Então hoje nós não temos um assunto específico, nós vamos conversar sobre algum tema que vai surgindo por aqui. Lucy Oliver, sejam todos muito bem-vindos. Dora, Lu, família, a Rosimeire, a Shirley Raquel de Moraes. Então, se você tem algum assunto que gostaria que eu discorresse essa noite, alguma pergunta, pode fazer aqui, se eu conseguir ler, pode fazer você que está no Instagram, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, e a gente vai discorrendo sobre algum tema. Eu lembro que da última vez perguntaram sobre cremação. A Clau Fragoso Faiola, sobre atitude de mudança. Faça a sua pergunta, tá bom? Que eu vou lendo aqui. Vou te responder, Clau Fragoso Faiola, sobre atitude de mudança. Na nossa vida, nós devemos sempre tomar uma atitude. A questão é saber a hora que devemos tomar e tomar a atitude certa. Porque pessoas que tomam atitude de qualquer jeito no momento errado, elas não agem, elas reagem. Geralmente atitudes de reação são baseadas, são materializadas na violência. Porque é aquilo do fiz sem pensar. Então, uma atitude de mudança, para ser boa, tem que ser, primeiro, saber por que você vai tomá-la. Qual o objetivo da sua atitude? Você quer mudar? Para onde? Como? Com quem você vai contar? Então, tem que saber o porquê. Tem que ter o momento certo. A gente não pode tomar atitude toda hora, porque senão você vai empreender muitas frentes de batalha e não vai vencer nenhuma guerra. Então, você tem que saber a hora certa. Você tem que estar preparado para aquilo ali. E ser assertivo. Quanto mais assertivo você for na sua atitude de mudança, mais você terá possibilidade de acertar o alvo. Então, é como lançar flecha. O objetivo não é lançar 300 flechas para 300 lugares. Qual que é o ideal? É você ter uma flecha. E preparado na distância certa, mirando o alvo, você acertar o objetivo. Claro que muitas vezes, na realidade, não dá para ser uma flecha só. Mas isso chama-se, no mundo das tentativas, assertividade. Nós precisamos treinar a assertividade. Quando você começa a treinar as suas atitudes de mudança, estou vendo aqui que também tem, depois eu volto aqui para dar as psicografias, estou respondendo perguntas e respostas. Tá bom? Faça a sua pergunta e resposta que vamos responder aqui hoje. Luiz Eleutério de Jesus Vieira, Eliane Paixão dos Santos, Carmen Giolo, nosso pessoal lá do Facebook. Mas estamos aqui também no Instagram. Então, saber o momento certo, se preparar. Agora lembre-se, ou você muda, ou você morre. O mundo é de eterna mudança. Como se chama eterna mudança no mundo espiritual? Evolução. A evolução não é feita na estagnação. A evolução é feita na mudança. Então, é a lei do progresso. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Está percebendo que a cada dia você vai ficando melhor? Por quê? Mudança. Então, não
tenha medo de mudar. Não tenha medo de ter ideias novas. Não tenha medo, se necessário for, de ter a humildade de mudar a sua opinião. O duro não é mudar de opinião. O duro é não ter opinião para mudar. Então, quando você vai agindo dessa maneira, você vai tomando uma atitude. Note que quando a pessoa está obsediada espiritualmente, a primeira coisa que lhe é tirada é a capacidade de pensar a vida realmente como ela é e as atitudes dela. É ou não é? Uma doença também. Pegue depressão. O que a depressão tira da pessoa? A primeira coisa que ela tira, a motivação de viver. Se você tira a motivação e a vontade, você tira todas as atitudes dela. A pessoa passa a não ter ânimo mais para tomar banho, para comer, para se vestir, para se relacionar, para estudar. Quando ela perde as atitudes, note que ela vai perdendo a vida. O pessoal fala até, tá vegetando. Por quê? Ela está perdendo todas as atitudes. Então você tem que ser uma pessoa de atitude, uma pessoa corajosa na fé. Não é aventureira, mas corajosa na fé. Então é importante mudar. Quem não muda não cresce espiritualmente, e quem não cresce espiritualmente perde a sua existência na terra. Vamos lá, a Tânia Maria Abraão. Faça a sua pergunta, estou respondendo perguntas aqui. Como podemos receber psicografia? Já recebi, mas agora só através de sonhos. Está ótimo através dos sonhos. As pessoas acham que a única maneira que se tem dos desencarnados comunicar-se com os encarnados é através da psicografia. Ela é uma de 1000. Os sonhos são fantásticos. Nos sonhos não tem intermediários, não tem médiuns no meio. Tem você e aquela pessoa que você está sonhando. Não é que sempre que sonhou com a pessoa é a pessoa, mas geralmente os sonhos verdadeiros são coloridos, causam uma emoção profunda. Quando você acorda, você tem a sensação até que a pessoa está com você. Tudo bem? Por que é que não tem tanta psicografia? Meus irmãos, vamos fazer... Cada matemática. É matemático o problema. Vamos pensar o seguinte. Quantas pessoas morrem por dia no mundo, na Terra? Lembre-se que nós somos 8 bilhões de habitantes. Quantas pessoas morrem por dia na Terra? Morrem perto de 300 mil pessoas. Nós temos por volta de uns 250, estou arredondando o número, tá bom? 250 mil óbitos. Todo santo dia, de segunda a domingo. Morrem do quê? Atropelado, de susto por erro médico, de velhice, de acidente, de suicídio. 250 mil pessoas. Todo santo dia morrem no mundo. Então, cada 4 dias na Terra, morre 1 milhão de pessoas. 8 dias, 2 milhões. 12 dias, 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Imagine que em 2 semanas morram 4 milhões de pessoas. Em 2 semanas, 4 milhões de pessoas. Como é que você faz 4 milhões de psicografia? Não tem como. Para 10 pessoas fazendo, não dá nem para contar o número. Você pode perguntar, mas Camolés, esse número é verdadeiro? Verdadeiro, estatística. Ué, mas por que as pessoas, o número de pessoas aumenta na Terra, morrendo 250 mil por dia? Você sabe quanto nasce? Perto de 360 mil pessoas por dia. Então nasce mais gente do que morre, por isso mesmo morrendo muita gente, 1/4 de milhão de pessoas cada 24 horas, nasce mais do que morre, e o planeta está aumentando o número de encarnados, de pessoas. Então é por causa da matemática. Outra coisa, o espírito escrever para alguém não quer dizer que, olha, estamos bem, talvez a família esteja sofrendo demais, esteja inconsolada, e a mensagem vem para acalmar os ânimos. O espírito não escrever não quer dizer que ele não esteja bem, muitas vezes é pelo contrário, tá bom? Então nunca caia nessa armadilha. E se eu posso te dar uma dica peça a Deus para que você sonhe com um ente querido, no momento certo, sem pressa, se prepare espiritualmente, e com certeza você vai sonhar com ele, ter aquela presença dele na sua vida, acalmando as suas emoções, conversando, e diretamente, até sem médium, tá bom? Vamos lá, podemos orar por
por quem se foi há algum tempo, e se ela já reencarnou, atrapalha? Oração nunca atrapalha ninguém. Oração para alguém só ajuda. Esteja essa pessoa onde estiver. Se ela estiver lá no porão do umbral, num pior lugar de sofrimento, a oração ajuda ou não? Muito. Se ela estiver bem no mundo espiritual, feliz, a oração de quem ama ajuda ou não? Muito. Chega como um bálsamo de alívio. Claro. Ah, mas se essa pessoa já não está mais no mundo espiritual, reencarnou, e você ora por ela, ela recebe. Ah, mas está num outro corpo, sim, mas o espírito é o mesmo. Ela recebe oração. Meus irmãos, dificilmente você pega algo que funciona para tudo, né? Porque pode funcionar para um, não funciona para outro. Agora, oração funciona para tudo. Eu não conheço ninguém que fale que se arrependeu de ter feito uma oração feita do coração para alguém. Nunca. Não conheço oração que prejudicou. Oração que você deseja o bem, o amor e a paz, que prejudicou alguém. Eu desconheço isso. Então, isso não existe. Oração é uma bênção. Eu me recordo de Chico Xavier falando da oração de uma mãe pelo seu filho. Ele fala, a oração de uma mãe pelo seu filho é tão poderosa, que ela arromba as portas do céu. Ela nem abre, ela arromba as portas do céu. Então, oração sempre é bom, esteja esse espírito em que em condição estiver e onde estiver também. Se você tem a sua pergunta, aproveite para fazê-la aqui e eu vou responder. Mas vai ser rapidinho a nossa live que eu tenho que sair, tem outro compromisso ainda. A minha querida Flavinha Segura, oiê, quanto tempo demora para uma pessoa acordar no plano espiritual depois do falecimento? Boa pergunta. Eu sei que depende, mas em média, você é inteligente, depende, sempre. Mas eu vou dar uma média. Essa média não está escrita em nenhum livro. Essa média é o que eu percebi lidando com os espíritos desencarnados. Bom, depende sempre, vamos estar pelo depende. Depende. Tem caso em que o espírito demora, eu estou pegando assim uma exceção, tá bom? Pode demorar séculos no mundo espiritual para descobrir que ele faleceu na Terra, que ele morreu na Terra, que ele desencarnou. É exceção, mas existe. E podem acontecer, Flavinha, de espíritos no próprio velório, ou seja, nem enterrou o corpo ainda, lembrando que o espírito já está fora do corpo, ele já está pleno, consciente. Há casos em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou que pessoas que não tinham sido sepultadas ainda, já davam comunicação. Só para você ter uma ideia. Vamos lá no geralmente fazer uma média. Eu peguei aqui exceções. Pegando um espírito relativamente... Eu não estou pegando aqui um assassino, pegando um estuprador, eu estou pegando uma pessoa de uma vida normal, comum, que não é santo, que não é, mas que não é mal, que é uma pessoa boa. Geralmente, 30 dias é mais do que suficiente. O que acontece quando desencarna? A pessoa, se ele tem merecimento, os espíritos, como se, eu estou usando uma palavra aqui que é material para você entender, eles anestesiam o espírito da pessoa, eles entram num estado de sonolência, o recém-desencarnado. Eles então, ele não vê o que está acontecendo ali, ele é levado para o mundo espiritual, para o tratamento do perispírito. Por quê? Porque se ele desencarnou, com certeza desencarnou por alguma coisa que aconteceu no corpo. Não é? Alguma coisa aconteceu. Então, isso que aconteceu no corpo gera reflexo no perispírito. Eles vão tratar isso daí. Eles fazem no mundo espiritual, para que o espírito não sinta fome, nem sede, um tratamento também, para que ele não sinta tanta fome, tanta sede, mas ele come no além materiais espirituais, tipo uma sopinha que serve já de alimentar, até o dia que só pela força da mente, ele, pegando do próprio éter, da própria energia do mundo espiritual, não precisa mais se alimentar. Essa necessidade de alimentação no além é, no fundo, uma ilusão mental. Então, geralmente, sendo um espírito mediano, 30 dias é mais do que suficiente para saber qual é a sua condição. E se ele tem merecimento, quando ele desperta no mundo espiritual, ele desperta com pessoas conhecidas, com pessoas que eram geralmente parentes dele, conhecidas,
e que o recebe naquele primeiro momento, que dá um alívio, que dá paz. E também sempre pelo seu mentor espiritual, seu anjo guardião, seu guia espiritual, chame como queira. Então, se eu fosse dar uma média aqui, isso sou eu falando, 30 dias seria mais do que suficiente. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém aqui que perguntou alguma coisa. Muita gente aqui mandando abraço, tudo. Se você tem alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Aqui a Vanderlin Mor. E por que não sonho com quem já partiu? Porque esse espírito, nós não sabemos aonde está. Pode acontecer, não quer dizer que está mal, mas pode estar numa tarefa distante de você. Lembre-se, o mundo espiritual, a Terra é grande, né? A Terra, o planeta Terra é grande. Você imagina o mundo espiritual, se é grande ou não. Então ele pode estar numa outra tarefa, ele pode estar numa escola espiritual. Certo? Você está a mãe do Chico Xavier, por exemplo, Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, primeira mãe do Chico. Ela se comunicava com o Chico, ela escreveu livro pelo Chico, Cartas de uma Morta, psicografia de Dona Maria João de Deus. Mas uma época ela chegou para o Chico e falou: Chico, eu vou ficar um tempo sem te ver, porque eu vou em lugar distante no mundo espiritual, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade no mundo espiritual. E ela citou lá que seria de assistente social. Eu vou estudar assistência social no mundo espiritual, e enquanto eu estiver nessa faculdade, eu não vou me comunicar com você e eu não vou te ver. Então veja que os espíritos também têm coisas para fazer no mundo espiritual. A gente acha que só porque morreram eles ficam voando, não é? Vagando, o que você vai fazer? Mas tem muita coisa. Lá tem 100 vezes mais coisa para fazer do que aqui. Então aqui mesmo, aqui na Terra, vamos ser honestos, tem parente seu, aqui nesse mundo, que você não vê faz anos. E tá tudo vivo, não é? Tá encarnado. E você não vê faz anos, imagina no mundo espiritual. Então isso é comum acontecer, não quer dizer que não esteja bem. E você tem que se preparar também para isso. Se prepare antes, ore, peça a Deus, porque tudo tem que ser com permissão de Deus. Chico Xavier falava que em matéria de mediunidade o telefone toca de lá para cá. Não tem tecla daqui que a gente vai falar lá. Aqui a gente só atende. Então você vai pedir para Deus, para que este espírito generoso, esse ente querido, pode ser sua mãezinha, seu paizinho, um irmão que você gostava tanto e que gostaria de vê-lo novamente, você vai pedir a Deus para que seja permitido o contato dele com você, para que você esteja preparado, para que você esteja bem, tá bom? E dá certo. Então faça isso por uns 6 meses todo dia, dedique um tempo da sua oração, os 5 minutos finais, mentalizando isso, esse contato, depois você me conta se deu certo ou não. Mas eu quero que você entenda que cada caso é um caso, e não é porque você não está sonhando que o espírito não estava bem. Gente, deixa eu responder pelo menos uma aqui do Face, vamos ver aqui se eu consigo achar. A Lourdes Barreira, gostaria de saber: porque sonho com meu filho, mas quando acordo não lembro o que conversamos, porque quando nós voltamos, você lembra que esteve com seu filho, mas você não lembra detalhes, porque quando nós voltamos ao corpo, nós temos, numa linguagem médica, obilubinada. Numa linguagem mais comum, empanada, nós temos como se fosse colocado um pano em cima de uma lâmpada, que você sabe que tem lâmpada, mas esse pano atrapalha o brilho. Quando a gente volta para o corpo é algo muito material e faz com que nós não lembremos de tudo do mundo espiritual. Lembre-se, por exemplo, um exemplo aqui que todo mundo vai entender, do esquecimento do passado. E não obstante ter tido outras existências em outras vidas, nessa você não lembra exatamente quem foi. Então por isso, mas se você, te dou uma dica, uma das maneiras que se tem de lembrar é você ter um caderno, uma caneta ou um lápis, papel, do lado da cama. Quando você acordar, antes de colocar o pé no chão, antes de sentar na cama, você vai escrever o que você sonhou. Porque
E nos primeiros minutos a gente geralmente esquece tudo. A mente está um pouquinho mais fresquinha, porque você estava mais lá do que cá. Então aproveite assim, já deixa o papel, já deixa a caneta, já deixa o lápis para você escrever imediatamente. Você vai ver que vai te ajudar bastante também. Porque eu não sonho com quem partiu aqui. Outra pessoa, acabei de explicar. Qual o comparativo com quantas nascem? Aqui é Clau Fragoso Faiola. Bom, geralmente, o número de pessoas, isso é estatístico, tá? É próximo disso daí. Pode variar um pouquinho para cima e para baixo, mas é isso daí. Geralmente morrem por dia, hein? No mundo, hein, gente? Não é só no Brasil. No mundo. No mundo inteiro. Lembrando, nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Morrem entre 200 e 250 mil pessoas cada 24 horas. Nós temos no mundo por volta de 200, vou pegar uma média aqui, 225, 225, 230, 240 mil óbitos cada 24 horas. E o número de nascimento é uns 280 mil, quase 300 mil. Então, nasce mais gente do que morre. Vamos pegar também um número aqui. É difícil estabelecer certinho, porque é um número muito grande. Mas vamos pensar que nasçam entre 30 e 50 mil pessoas a mais todo dia do que morrem. Por isso é que o mundo aumenta. Por isso é que o mundo está aumentando. Então, você pega 50 mil pessoas a mais, 50, 60 mil pessoas a mais, todo santo dia na Terra, vai dando esses bilhões que a gente vai contando. Mais ou menos a média é bem próximo disso daí. Vamos ver aqui. A Simone Galego Mendes, qual sua opinião sobre regressão de vidas passadas? Meus irmãos, a minha opinião pode desagradar algumas pessoas. Existe uma lei divina chamada esquecimento do passado. Todos nós que viemos na Terra temos esse chamado esquecimento do passado. Você não lembra o nome da sua última encarnação, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu RG, do seu celular, do WhatsApp, nem lembra? Você não lembra isso aí, eu morava na rua tal, não lembro. Tudo bem? Esta é a regra geral. Mas, em alguns casos, em alguns casos, como exceção, eu vou trabalhar com exceção, é permitido, em exceção, saber quem foi no passado. Chico Xavier sabia quem era no passado. Existem determinados espíritos na Terra que sabem quem foram no passado. Mas eu pergunto para você, o Chico não ficava falando para ninguém. Eu sei quem ele era, eu vi ele contando certa vez, ele contou para alguns amigos, eu tive a felicidade de assistir uma vez ele falando das encarnações anteriores, mas ele nunca falava com glória, qual a utilidade de saber? Então, em caráter de exceção, esta não é uma terapia espírita, bem entendido, não se faz regressão de vida passada dentro de centro espírita. Serve como terapia alternativa em casos de exceção. Mas a regra é o esquecimento do passado. Você quer saber quem você foi? Não estou dizendo de nome. Veja quem você é hoje. Porque você é o resultado daquilo que fez de si mesma. E tem que ser, meus irmãos, muito bem feita. Porque se pegar um aventureiro nessa área, eu peço licença para citar aqui um caso, para ilustrar. Certa vez, um conhecido nosso, eu tenho que ser bem geral aqui para não dar pista, um conhecido nosso, de muitos anos atrás também, ele foi fazer a tal da regressão de vidas passadas. Vou fazer, porque eu quero saber quem que eu fui, que eu não sei o quê, que isso e aquilo, fui fazer. E ele foi fazer. E lá na tal da regressão, acabou lá descobrindo que ele não, a mulher dele atualmente
já tinha sido mulher dele no passado. Isso lá na tal da regressão. Já tinha sido a mulher dele no passado. Só que a mulher dele no passado teve um caso com quem hoje é o irmão dele no presente. Ó a confusão. E essa bendita mulher, que era casado com ele, para fugir com o irmão, o matou jogando água fervendo no ouvido, e aquilo gerou uma infecção, era um período de idade média, sei lá o que era, e o homem morreu. Bom, acabou a regressão, ele pagou, foi que você primeiro, pagou, pronto. Ó, coisa espiritual não pode envolver dinheiro. Bom, vamos lá. Ele pagou lá e foi embora, e ele ficou com aquilo lá na cabeça. Minha mulher já me traiu com o meu, ela já fugiu com na outra encarnação. É uma mulher boa, gente. Eu conheci a mulher, uma santa. Mas ele colocou na cabeça que a mulher no passado fugiu com quem era o irmão dele. Então ele ia, ele contando pra mim, ele ia numa festa de família e ele ficava olhando embaixo da mesa para ver se o pé da mulher não estava futucando o pé do irmão dele. Ele colocou na cabeça que eles tinham um carro e ele se separou da mulher. É o resultado da regressão. Claro, estou pegando uma que deu errado, né? Mas para você entender, eu não vejo muita utilidade nisso daí. Eu respeito quem faz e entendo que só em casos gravíssimos, quando já se tentou tudo e com uma moderação muito clara, muito precisa, muito seguro. Porque a lei divina é o esquecimento do passado. Então, só em casos de exceção. Vamos nos preparando para a nossa oração. Aqui a Sidneia Caparrós. Camolese, você costuma conversar com os desencarnados? Minha filha, praticamente, nesse estágio da minha vida, a coisa que eu mais faço, você acredita? É impressionante. Eu não os vejo, mas eu sinto a presença, dá para sentir a roupa, o jeito que está. A gente vai ficando mais velho também. Quando a gente vai ficando mais para lá do que para cá, a sensibilidade vai aumentando. O que ajuda para mim demais a aumentar a sensibilidade, minha irmã, é a tarefa da palestra. Porque quando a gente faz a palestra, tem toda aquela vibração espiritual, tem a ligação com os espíritos que estão ali, que vieram assistir, que vieram junto com os encarnados, os mentores da casa, tem também os meus guias espirituais. Então aquilo ali vai fazendo com que você vá ficando um pouquinho mais para lá do que para cá. Então eu sinto muito a presença deles, que muitas vezes é muito agradável, é muito boa e algumas vezes difícil. Por isso que eu conto aqui, por ofício da minha tarefa espiritual, eu sou chamado para orar pelos doentes e vou muito em hospital para orar. Muito. Eu não fico postando porque eu acho constrangedor. No máximo, alguma vez eu posto assim, já do lado de fora do hospital. Não vou ficar postando dentro do hospital, dentro de uma UTI, dentro de uma coisa orando, porque não precisa disso. Mas eu oro muito, as pessoas confiam nisso, gostaria que você viesse. No momento da partida da pessoa, quando vai desligar os aparelhos, geralmente a família me chama, eu vou lá para orar, porque depois que desliga, dá 40, 50 minutos, uma hora a pessoa vem ao óbito. No nascimento das crianças, eu adoro orar para as crianças, adoro orar, apresento elas para Deus. Em casamento, já fiz 100 casamentos, hein? Certinho, 100 casamentos. E 100 não é com S, é com C. 100 casamentos, 99? 100. Em velório. Meus irmãos, em velório é o que eu falo sempre. Algumas vezes eu vou e levo morto para casa. É um negócio que eu fico 3 dias. Um dia eu fui sepultar um amigo muito querido meu aqui em São Bernardo do Campo, que teve um acidente muito violento de carro, veio a óbito na hora, novo, muito mais novo que eu. E eu orei, fui no velório, orei, e aí eu segurei na mão dele. Meus irmãos, não é que ele veio comigo, fiquei 3 dias com ele em casa. Agora você imagina ele naquele desespero, naquela coisa. Eu tive que chegar quase a cancelar a palestra, pelo estado que eu fico pior que o morto. Então, isso serve, essas ligações, para, não é para o mal, mas assim, muitas vezes as energias são muito boas e algumas vezes não são, e a gente não pode escolher, né, que energia. Eu só quero energia boa. Gostaria que pudesse ser assim, mas não é. Mas converso sim muito
ultimamente muito. Perdi uma pessoa, a Eliane Felipe. Perdi uma pessoa muito importante por alcoolismo. Sonho com ela, colocou sonha com ela, mas ela não me olha. Boa pergunta. Eliane Felipe, perdi uma pessoa muito importante. Gente, desculpa que aqui tem muita letra, fica tudo encavalado. Perdi uma pessoa muito importante por alcoolismo. Sonho com ela, mas na hora que eu tô vendo ela não me vê. Minha irmã, isso é muito comum. Sabe por quê? Porque essa pessoa perdeu por alcoolismo, ou seja, era um alcoólatra inveterado. Essa pessoa no mundo espiritual está em tratamento espiritual. Deve estar num hospital espiritual. Sem a percepção de 100% do que está acontecendo. Então você que foi levado pelos mentores o viu, mas com certeza ele não te viu. Se você orou por ele naquele instante, ele sentiu uma boa energia, mas ele não é capaz de ver. Lembre-se sempre, no mundo espiritual, quem está acima percebe o que está embaixo, mas quem está abaixo não percebe o que está acima. Ele não consegue ver, porque ele está num nível que ele não... É como assim, imagina um prédio, um exemplo bem grosseiro, desculpa. Você está no segundo andar do prédio, você não está vendo o que está acontecendo no quinto, no sexto, mas quem está lá em cima, na cobertura, lá para baixo, ele está vendo tudo. Deu para entender? Então, ele não te viu porque ele está em tratamento. Ele não tem a capacidade, a percepção de poder te perceber e te sentir. Mas é importante que você já foi levado lá também. Mieko, qual a sua opinião sobre a apometria? Também é uma técnica alternativa à doutrina espírita, mas que produz bons resultados. E produzindo bons resultados, merece o nosso respeito, o nosso carinho, torna-se uma terapia coadjuvante do passo. Ela não pode existir por si só. Tem que ter a reforma íntima, tudo bem? Tem que ter coisas que garantam primeiro a sua utilidade. Então tem que ter reforma íntima. Para isso tem que ouvir a palavra de Deus, tem que estudar, porque senão você não vai reformar nada. Você nunca ouviu falar de reforma íntima. Prática da caridade, oração, tratamento de passes. Feito esses 5, como sexto item, a apometria pode entrar. Mas nunca como primeiro, mas merece o nosso respeito, feito por pessoas realmente capacitadas, com toda certeza. Vamos lá. Podemos nos preparar para a oração? Gente, desculpa passar a mão aqui na frente. Podemos nos preparar para a oração? Acho que tá bom por hoje, né? Respondi bastante. Vamos colocar a nossa música. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e sua família. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Pense em Deus. Desculpa que tem gente escrevendo aqui, no que lê testamentos, testamentos, não deu para responder tudo, tá bom, gente? Tem mais perguntas, mas não deu, mas pelo menos respondemos algumas aqui de temas bem variados. E tem uma pessoa que perguntou aqui, eu respondi, né, da regressão já. Uma vez eu fui fazer uma regressão. Eu fui lá, a pessoa tentou, falou, seu Camolé, não dá para regredir mais do que o senhor está. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, obrigado, Senhor, pela benção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Louvado seja o teu nome de amor. Que possamos sentir a tua presença em nossas vidas. Que o mal seja afastado e o bem possa dominar a nossa alma, o nosso espírito. Orienta-nos, ampara-nos, esclarece-nos, fortalece-nos para que tenhamos coragem, poder de decisão, clareza de objetivos e uma mente segura, um coração firme, forte, estabelecido na fé para tomarmos as atitudes libertadoras que precisamos tomar nessa existência. Que possamos aproveitar todas as oportunidades com coragem,
Porque as oportunidades batem as portas, mas não giram a maçaneta. Quando a oportunidade bater a nossa porta, que possamos nós girarmos a maçaneta, abrirmos essa porta de esperança, de possibilidade de crescimento e passarmos por ela. Rogamos o teu amparo e a tua proteção a todos aqueles que oram conosco nesse instante, para que recebam a tua visita e a visita dos espíritos de luz que trabalham única e exclusivamente pelo bem da terra, em teu santo e divino nome. Porque sem a tua autorização, nada fazemos. É o Senhor que dirige as nossas vidas. Abençoai, Senhor, a todos os nossos irmãos, fortalecendo-os, guiando-os, livrando-os do mal e dando-lhes o bem. Abençoai os seus lares, as suas vidas, os seus trabalhos, o destino a que eles pertencem. Aos seus parentes, amigos, àqueles que não gostam deles, que chamamos de inimigos. Oramos por eles, porque eles estão distantes de ti. Senhor, ensina-nos a amar, a perdoar, a ajudar a todos os nossos irmãos do caminho, a sermos instrumentos de luz e de amor em tuas santas e divinas mãos. Abençoai, Senhor, esse copo com água, essa garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água pela fé, que estejamos bebendo do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba aí a sua água com fé. Graças a Deus, obrigado pela sua presença. Deus te abençoe imensamente, grandemente. Seja você muito feliz. Até amanhã com as bênçãos de Deus e mais uma live.